Muito bem, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso amado Jesus esteja com os vossos corações. Eu quero aqui neste momento trazer uma reflexão bíblica do coração de Deus para o vosso coração. Portanto, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. O texto, aliás, o contexto todo aqui desses versos que eu irei ler, começa a partir do verso 13, mas eu quero ler apenas dois versículos aqui, o versículo 22 e o versículo 23, que diz assim: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Estes dois versículos retratam basicamente aquela experiência maravilhosa e ao mesmo tempo sofredora que os discípulos estavam passando ou experienciando naquele momento. Nós estamos aqui nos momentos seguintes a um dos maiores eventos de toda a humanidade, a crucificação de Jesus. Para a igreja, aquele foi um momento difícil, foi um momento de extrema dor. Afinal de contas, estavam vendo o Messias, o Mestre, o bom pastor, o Senhor dos senhores, aquele que havia andado sobre as águas, aquele que havia ressuscitado a Lázaro, aquele que havia multiplicado os peixes e o pão, aquele que no começo do ministério havia transformado a água em vinho e curado milhares e milhares de pessoas. Agora havia sido condenado à morte e crucificado, padecendo de uma das mais terríveis formas de suplício que alguém poderia padecer. Ele agora estava morto. É interessante e com certeza você pode muito bem imaginar comigo neste momento a dificuldade que foi ser cristão naqueles dias. A dificuldade que era para a igreja ter que ouvir pessoas apontando na rua dizendo assim: esses aí são um daqueles que seguiram aquele carpinteiro que havia sido crucificado. Olha, vai ali, aquela pessoa é aquele lá ou aquela ali. São pessoas que venderam, deram seus bens e entregaram tudo que tinham para seguir a um homem que se dizia Messias. Mas agora este Messias está morto, está sepultado. Observem que naqueles dias a dificuldade que aqueles irmãos enfrentaram era muito grande. Aquelas mulheres elas haviam ido até o sepulcro para realizar os preparativos para o embalsamamento do corpo do Senhor. Obviamente que não teve tempo de fazer isso na sexta-feira, porque o sábado se aproximava e pelo costume judaico ninguém poderia sair de casa e realizar nenhum trabalho no sábado. Elas então prepararam tudo, planejando no domingo fazer um trabalho de embalsamamento, ou seja, limpar o corpo e passar as especiarias para o devido sepultamento. Quando elas chegaram lá no sepulcro, encontraram a pedra removida e o corpo já não mais se encontrava ali. E de repente, dois varões vestidos de branco apareceram para elas dizendo: vocês procuram entre os mortos alguém que está vivo? Ele não está mais aqui. Elas então saíram correndo e foram contar aos discípulos o que elas haviam visto e ouvido. O Senhor ressuscitou. Agora, interessante que foram as mulheres que primeiramente tiveram essa experiência, obviamente pelo fato do contato com o corpo ser uma prática, vamos dizer assim, complicada para a religiosidade judaica, porque aquele que tocava no corpo ficaria imundo, então esse trabalho era feito por mulheres. Mas ao chegar naquele sepulcro, ao realizar um trabalho destinado às mulheres, elas foram as primeiras a receberem a notícia maravilhosa de que o Senhor havia ressuscitado. Mas o que me chama a atenção aqui, e esse é o texto que nós acabamos de ler, Lucas 24, versículo 13 em diante fala isso, nós lemos aqui apenas 2 versículos. 2 discípulos estavam indo para a cidade de Emaús.
É interessante que o nome Emaús, ela tem em grego significa Nicópolis. Essa cidade ficava a mais ou menos 30 quilômetros a oeste da cidade de Jerusalém, entre as montanhas da Judéia e o vale de Ajalon. Era uma cidade, nesse sentido, uma cidade privilegiada, porque ela tinha muitas termas, muitas fontes de água, e lá acampava-se constantemente guarnições ou soldados romanos estavam ali. Obviamente, quando aqueles 2 discípulos foram em direção a Emaús, o que eles queriam, na verdade, era ficar bem distante de Jerusalém, bem distante do centro das notícias, bem distante das palavras de repreensão, das palavras de reprovação que com certeza aqueles irmãos haviam recebido por parte das pessoas que não acreditavam na ressurreição do Senhor, que não acreditavam na pregação do Evangelho. Eu quero ficar distante das palavras de negatividade que as pessoas estão dizendo aqui. As pessoas apontavam e diziam assim: olha, está vendo lá? Aquele lá é um dos discípulos daquele que se dizia ser o Messias e que foi preso numa cruz, supliciado numa cruz e agora se encontra sepultado. Está vendo ela ali? Ela serviu aquele Senhor que se dizia ser a ressurreição e a vida e agora está morto. E para Emaús é uma forma de fuga. E para Emaús é sair para bem distante do foco das pessoas que apontam, das pessoas que não acreditam, das pessoas que não confiam, das pessoas que não acreditam em Deus. É interessante que nós, muitas vezes, nos encontramos numa situação como essa. Nós queremos fugir e ficar bem distante do foco, bem distante das pessoas que nos apontam. Você não é o servo do Senhor? Por que acontece tal coisa com você? Você não serve a Deus? Por que razão que você passa por isso? Você não é servo do Senhor? Por que razão que você enfrenta tal dificuldade? E muitas das vezes as pessoas acabam largando tudo para não ouvir esse tipo de coisa. Aqueles 2 discípulos indo para Emaús estavam indo para bem longe do centro de Jerusalém, longe do foco onde tudo havia acontecido. Mas o interessante é que o Senhor Jesus justamente vai ao encalço desses 2 discípulos. Ao chegar perto deles, pergunta se pode caminhar com eles. Obviamente, eles com certeza sentiram algo de especial e aceitaram a companhia daquele estranho viajante. Porque a Bíblia diz, o texto que nós lemos aqui, a partir do verso 13, vai nos dizer que eles não entenderam e estavam como que a visão fechada, o entendimento fechado para não entender que era Jesus. E eles então começam a instigá-lo e conversar com ele. Jesus então diz assim: o que vocês estão perguntando, o que vocês estão conversando enquanto caminham, o que aconteceu de tão grave assim lá em Jerusalém? E um deles vira para ele e diz: será que você é o único que vem de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? A notícia está fresca lá em Jerusalém. As pessoas estão comentando nas ruas, se comenta na cidade inteira, se comenta no mercado municipal, se comenta nas lojas. Aonde você vai em Jerusalém, não se fala de outra coisa senão o que aconteceu a Jesus. E ele pergunta: mas que coisa aconteceu? O que aconteceu com Jesus? E eles começam a contar a história. E à medida que eles vão contando, Jesus então vai trabalhando no coração deles. Chega um ponto que diz assim: olha, vocês não entenderam nada. Vocês não sabiam que era necessário que ele padecesse. Vocês não sabiam que era necessário que ele sofresse.
Vocês não sabiam que é necessário que ele fosse morto e sepultado, mas que ressuscitaria ao terceiro dia? Aí ele começa então a descrever biblicamente, confirmando pela palavra do Senhor, desde o Antigo Testamento, e vindo falando das profecias, de tudo aquilo que haviam dito que aconteceria com o Messias, mas que no final de tudo ele venceria a morte e ressuscitaria ao terceiro dia, porque assim como Jonas permaneceu no ventre do grande peixe 3 dias, 3 noites, o Filho do Homem permaneceria 3 dias no seio da terra, para ressuscitar vitorioso no terceiro dia. A partir daquele momento, o coração deles começaram a se alegrar e se encher de alegria, o coração transbordando de felicidade, porque alguma coisa especial estava acontecendo ali. E quando o Senhor então fez menção de passar adiante, afinal de contas eram 30 quilômetros, ele fez menção de passar adiante e eles então perguntaram: você não quer ficar conosco? Fica conosco. Fica conosco, porque já se faz tarde. E ele então decide ficar com eles. Eles armam a tenda, eles preparam ali uma fogueira, eles assam talvez um peixe e preparam um pão. E antes do jantar, eles pedem para que aquele convidado, aliás, aquele viajante, fizesse a oração. E no exato momento que o Senhor então levanta o pão aos céus e faz a oração, é como que as vendas caíssem dos seus olhos. E eles compreenderam então quem estava ali não era ninguém mais que Jesus de Nazaré. E nesse exato momento ele desaparece da frente deles. Amados irmãos, a alegria, ela é grandiosa naquele momento. A felicidade que compungiu aqueles corações naquele exato momento é gigantesca. Porque afinal de contas nós vimos o Messias, ele não morreu. Ou ele morreu, mas ressuscitou, ele está aqui. Ele não permanece na sepultura, ele ressuscitou, ele permanece vivo. E nós o vimos aqui. A ressurreição do Senhor foi o maior ato, foi o maior feito de toda a história. Porque o Senhor, Paulo fala em Romanos, que o Senhor ressuscitou para nos justificar. O nosso Senhor não está morto. Ele permanece vivo. Ele foi assunto aos céus. E diante de mais de 500 pessoas, ele foi sendo levado aos céus. E lá em cima, uma nuvem encobriu ele dos olhos daqueles que estavam ali embaixo. E os anjos disseram: vamos, galileus, porque estão olhando assim para cima, este mesmo Jesus que vocês estão vendo aqui sendo assunto aos céus, ele há de voltar do mesmo jeito como vocês viram ele subir. Amados irmãos, nós não estamos órfãos. O nosso Senhor não está morto. O nosso Senhor não permanece na sepultura, como tantos líderes religiosos, como tantos pregadores permanecem na sepultura. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus e há de voltar para buscar a sua igreja. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. É momento de reflexão. É momento de nós enchermos o nosso coração de alegria e agradecer ao Senhor pela ressurreição de Cristo, agradecer a Deus, nosso Senhor, pela ressurreição do nosso Salvador. Porque se Ele ressuscitou, irmãos, nós também ressuscitaremos, porque Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todos nós. Nós não estamos órfãos. Ele voltará para nós. Que você possa refletir sobre isso, que você possa pensar sobre isso e alegrar o teu coração com esta esperança maravilhosa. Jesus não está morto, ele ressuscitou, glória a Deus. Hoje, domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, não somente
os cristãos protestantes, os católicos, toda a cristandade celebra este momento glorioso, porque a esperança, porque o fato do sepulcro vazio é que dá sentido a toda a nossa existência, porque se Cristo não ressuscitasse, seria vã a pregação e vazia a nossa fé, mas Ele ressuscitou. Ele não está mais no sepulcro. Ele foi assunto aos céus e vive em nossos corações pela presença do Espírito Santo. Pense nisso, meu amado irmão, e que o Senhor fortaleça a sua fé, que Ele aumente a esperança que está aí no seu coração, para que você consiga vencer esse momento de dificuldade e passar tudo isso de cabeça erguida em nome do Senhor. Curve a sua cabeça e ore comigo neste momento em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, aqui nós estamos em oração, Senhor, pedindo por cada irmão e irmã que neste momento ora comigo aqui agora. Abençoe cada um, que esta palavra que foi aqui ministrada permaneça em cada coração e que a esperança da ressurreição permaneça acesa em cada um de nós, porque o Senhor está vivo. Morreu, foi sepultado, mas venceu a morte ao terceiro dia. E se Ele venceu, nós também venceremos. Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, porque o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Em nome do Senhor é o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados irmãos, eu peço que você dê um like aí no nosso site aqui do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, faça isso, por favor, por gentileza, e divulgue, que o Senhor fale abundantemente em cada coração. Que a paz e a graça do Senhor permaneça com todos vocês.